Graças a Paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E esta semana, como eu proposto, eu vou estar falando semana natalina, então sobre Natal mesmo, não é? E assim, segunda-feira, dia 21, falei para vocês, terça-feira, dia 22, falei para vocês, quarta-feira, hoje, dia 23, quero estar falando para vocês e ainda a minha reflexão é no profeta Isaías, é mesmo capítulo 9, mesmo versículo 6, não é? E eu quero lê-lo e posteriormente quero fazer algumas perguntas para vocês. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como eu falei para vocês, esse é um tempo que a gente ajunta para celebrar aí período natalino, período capitalista, onde todos gastam exageradamente, até o que não tem, não é? Quem pega a primeira parte do 13º, boa parte já foi para esse tipo de festividade, assim por diante. Mas a minha pergunta, dentro desta referência, porque o menino nos nasceu, você tem consciência do nascimento de Jesus na sua vida? É a primeira pergunta. E se essa pergunta fosse recíproca, ou se vocês estivessem fazendo a mim, você tem consciência do nascimento de Jesus na sua vida? A minha resposta seria sim, tenho consciência, porque em um dia de quarta-feira de 1986, não é? Então, para alguns aí, que já nasceu quando eu aceitei Jesus, ou quando Jesus nasceu no meu coração, já são pais também, e assim por diante. O tempo passou muito rápido e com isto eu tenho consciência de quando Jesus nasceu no meu coração. Ele nasceu justamente neste dia e a ironia é que geralmente as pessoas aceitam a Jesus na igreja. E eu fui um dos poucos privilegiados que aceitei a Jesus na sala da minha casa, mediante a pregação do Evangelho por um irmão amigo, companheiro de batalha naquela época, de luta, né? De sofrimentos, de agrura mesmo, de serviço. E ele nasceu no momento exato, no momento certo. Palavra que traz o conceito do Cristo pleno, né? Do Cristo completo, do Cristo que consumou, do Cristo que, quando dá o brado de vitória na cruz, também está consumado. Eu diria que ele nasceu no tempo certo, porque era um tempo de aflição na minha vida, um tempo que eu já tinha perdido totalmente o significado e a importância da vida, e tinha posto tudo a perder do ponto de vista da família, do ponto de vista do conceito ético-moral, e estava caminhando para pôr tudo a perder também do ponto de vista profissional na época, quando ainda estava numa ocupação secular, não é? Para a maioria dos que me assistem sabe que eu sou policial militar da reserva, e então estava quase pondo até mesmo a minha profissão a perder. E foi quando eu tive a oportunidade de professar fé em Jesus Cristo, foi quando ele nasceu na minha vida, e foi quando então, em um período muito curto de dias mesmo, não é? Penso que no período de uma semana, 2 semanas, bem certo mesmo, tudo se refez. Então aquilo que estava perdido eu consegui restaurar, restaurei aí meu matrimônio, restaurei a minha família, tive uma consciência de não deixar perder mesmo minha própria profissão, tive a consciência também de não deixar perder a minha alma, porque naquele contexto de entrega na presença do Senhor Jesus, foi algo que eu fiz de verdade e na certeza de que Ele estava sobretudo guardando a minha alma. E este versículo talvez é um dos versículos que mais fala profundo na minha vida, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros.
este poder do principado de Jesus sobre minha vida neste dia de quarta-feira, de uma data qualquer do mês que eu não me lembro bem, mas do ano de 1986, foi quando então este principado, este poder de governar que estava sobre o seu ombro, passou a governar a minha vida, passou a direcionar a minha vida, e com isso eu tive a oportunidade de poder trazer a consciência outra vez, não só a consciência lógica dos fatos, mas a consciência de que eu estava sendo restaurado nestes aspectos que eu falei para vocês e que estava sendo agora restaurado na vida espiritual para um conceito que a gente chama de regeneração também. E eu sou de origem pentecostal, não é? Eu posso e afirmo isto com muito prazer e com muita propriedade mesmo, nestes 15 dias, porque eu falei que então Cristo restaurou a minha vida por completo, porque 15 dias posterior a este nascimento de Cristo na minha vida, então logo eu fui batizado com o Espírito Santo também, automaticamente fui selado com o Espírito Santo, não do selo do ponto de vista que a Bíblia está falando, porque a Bíblia traz uma conotação de selo como sendo aquilo que te faz uma carta inviolável quando você aceita Jesus mesmo, e que ninguém pode violar mais, não pode abrir esta correspondência, porque o selo é real, o selo é de um rei, mas eu fui selado do ponto de vista de que então o Espírito Santo, ele me marcou, ele me chamou, o próprio Jesus permitiu que eu pudesse ter esta experiência com o Espírito Santo nesta data também, e com isto eu pude perceber que a vida faz sentido e que o Cristo, Filho do Deus vivo, o Verbo de Deus, ele pode nascer na vida de cada um todos os dias, e se a gente convenciona celebrar estes dias no dia 25, então que o dia 25 fique marcado para que todos possam reunirem-se, né, em família, ou como igreja mesmo. Uma época aqui na nossa igreja mesmo, eu tinha por obrigação de passar o Natal na minha casa para acolher e receber aqueles irmãos que não tinham onde passar o Natal, porque tinha muitas pessoas vindo de outros estados, vindo de outras regiões do próprio município da Grande Goiânia, né? E não tinha com quem passar o Natal, outros eram órfãos e assim por diante. Então no Natal a gente fazia uma grande festa em casa e a gente celebrava, e a gente cantava, e a gente adorava, e tudo acontecia de uma forma tão magistral que uma semana depois, quando a gente estava na igreja mesmo, concentrando forças para a virada de ano, a gente já estava cheio de convicção, repleto, e sabendo de fato que Deus havia realizado em nossas vidas, porque o Natal tinha sido muito bom, muito proveitoso, e a gente tinha já tirado o máximo proveito daquele tempo, que era de fato importante. E ali eu me sentia na condição, ainda que tinha pouca idade nesta época, estava aí com 30 e poucos anos, 32, 33, 34 anos, mas tinha a possibilidade de olhar para aqueles que estavam todos ali à minha volta como sendo pai de todos, pai, ponto de vista de estar agregando como família, como parente, como aqueles que estavam carentes mesmo de colo, de presença de pessoas, não é? E principalmente pessoas que fossem interessantes, como pessoas cristãs, não é? E assim, todos quantos estavam ali, estavam debaixo da minha tutela, da minha cobertura, como dentro do meu lar, no meio da minha família, e ninguém fazia distinção de quem era o meu filho legítimo e quem era o meu filho porque estava ali celebrando naquele tempo, porque todos tinham esta capacidade de interagir de forma tão intensa e tão gostosa que a gente se via como uma grande família mesmo. E aí, partindo deste princípio, Jesus nasceu. E ele nasceu na minha vida nesta data, e desde então eu passei a compreender a necessidade de a gente valorizar, mesmo que combatendo teologicamente sobre os erros, mas festejando sociologicamente, vamos dizer assim,
sabendo que este tempo você pode pegar este aspecto do social para trazer uma conotação espiritual e fazê-lo com um fim proveitoso para a edificação de pessoas, para a edificação daqueles que estão distantes, que vão estar próximos, e para anunciar e proclamar, sim, para aqueles que já sabem, então traz mais confirmação de que Cristo nasceu mesmo. Para aqueles que não sabem, então traz aí a perspectiva de que Cristo nasceu, e o nascimento de Cristo ele não foi meramente para o mundo, mas ele foi, sobretudo, no coração daqueles que vieram aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E tenho isto em mim e trago isto em mim, e como falei a ministração passada aí, que bom seria se todos nós tivéssemos a consciência de que Cristo nascesse em nós todos os dias, logo pela manhã, abrindo os olhos o Cristo que nasceu de novo, não é? E então 365 dias, Cristo nascendo, e com o nascimento de Cristo, o dia é um dia festivo, um dia alegre, um dia de paz, um dia de tranquilidade, porque Ele tem sobre si principado, né, nos seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso porque Ele fez maravilhas, conselheiro porque Ele fala aquilo que você precisa ouvir, Deus forte porque Ele te livra de tudo e de todos que tentam e intentam contra a sua vida, Pai da eternidade porque a eternidade é obra das suas mãos, Ele criou isto e pôs no seu coração, Príncipe da paz, porque aqueles que caminham por este processo, eles já têm paz no coração, eles caminham com paz no coração. E por isso essa cultura cristã mesmo, de saudarmos uns aos outros com graça e paz, paz seja convosco, a paz do Senhor, não é? E assim por diante, paz e graça para alguns, paz de Deus para outros, mas sabendo que o Príncipe da paz, de fato, Ele está reinando neste ambiente chamado coração, e se Ele reina no coração, Ele reina na mente, se reina na mente, Ele reina na vida daqueles que já são casados conjugal, se Ele reina na vida daqueles que já estão em ajuntamento conjugal mesmo, né? Reina na família, se reina na família, reina na igreja, se reina na igreja, a gente pode levar esta mensagem do Evangelho para que Ele possa reinar no máximo de corações possíveis, então no coração da humanidade carente e que precisa compreender o significado mais intenso do Natal. E quero deixar esta reflexão para vocês, sabendo da necessidade que vocês precisam permitir que Cristo nasça outra vez em você. Principalmente você que está distante, você que está ferido, você que está, do ponto de vista de alguns, desigrejado, não é? É um termo meio banal até. Do ponto de vista de outros, sem expectativa, sem esperança de vida. Cristo nascendo no seu coração, você tendo outra chance, então tudo vai dar certo, porque no final das coisas é Ele que nos conduz, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos fortalece, é Ele que tem proposto uma nova história para cada um de nós. Com isto, fiquem na paz, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Deus vos abençoe.